Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a função da sensopercepção e as suas alterações. Como essa é uma função que demanda um pouco mais de explicação, eu vou dividir em alguns vídeos e nesse vídeo de agora a gente vai trabalhar um pouco os conceitos básicos, as definições básicas dessa função. Vamos começar com definições básicas, então falando de sensação, percepção e apercepção. O que é o fenômeno básico da sensação? É esse fenômeno elementar que é gerado por estímulos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, que podem ser estímulos visuais, olfativos, gustativos, etc., e que possuem origem interna ou externa. Esses estímulos, então, estimulam os órgãos receptores no nosso corpo, as nossas terminações nervosas, produzindo as sensações em nível neuronal. Então a gente está falando de objetos que são possíveis de ser vistos, sons, sabores, odores, etc. Então vejam que trata-se de uma experiência no campo sensorial, mas muito ligado ainda à parte neuronal. Por isso, podemos dizer que se trata de um fenômeno passivo, porque vejam, um odor, um toque, um objeto que se mostra à sua frente, ele é sentido, melhor dizendo, automaticamente. Então não há a escolha voluntária de ver ou não ver, sentir o cheiro ou não sentir o cheiro. Então, por se tratar de algo que é quase que involuntário, é dito que é um fenômeno passivo nesse sentido. Já a percepção implica um processo um pouco mais complexo, porque significa a tomada de consciência desse estímulo. Ou seja, como que esse estímulo, então, será percebido e que qualidades ele terá para essa pessoa. Há algo do campo da neuropsicologia, porque transcende o nível neurológico e passa também ao nível psicológico da experiência. Portanto, a gente pode dizer que se trata de um fenômeno mais ativo, porque há um papel aí, há uma função aí de atribuição de significado a essas experiências sensoriais, envolvendo, portanto, elementos da subjetividade, inclusive experiências prévias com esses estímulos ou outros estímulos semelhantes. E por fim, nós temos a apercepção. O que é então a apercepção? Ela se trata de uma espécie de dedução da cena completa. Alguns autores, inclusive, não fazem essa distinção entre percepção e apercepção, mas se a gente seguir o autor que nós estamos trabalhando aqui, que é o Daugalarrondo, ele traz essa distinção que é interessante de ser lembrada aqui. Então, a apercepção tem a ver com um insight, tem a ver com uma dedução, com o reconhecimento de uma cena, de uma experiência que foi percebida na realidade. Então, vamos exemplificar com essa imagem que está aí na frente de vocês. Essa imagem, quando entendida no nível das sensações, são captadas então aí formas e cores apenas. Então é um estímulo visual que traz, vamos dizer assim, um registro de cores e formas e que precisam então do campo da percepção para serem complementadas e haver uma atribuição de significado. Então, envolvendo a percepção, poderíamos dizer que cores e formas passam então a atribuição de significados desses objetos. Quadro branco, carteiras, pessoas sentadas numa sala, um homem em pé apontando para esse quadro branco e dirigindo a sua palavra a essas pessoas. Então, no campo da apercepção, ou seja, da apreensão, poderíamos então dizer que é uma aula que está acontecendo aí. Então, esse é o nível de dedução das apercepções. Então, trago essa imagem para exemplificar um pouco dessas definições básicas apresentadas no slide anterior. Então, ainda que no campo dos conceitos básicos, das definições básicas, a gente vai falar de imagem, representação e imaginação, que são os elementos básicos da sensopercepção, para depois a gente, nos vídeos seguintes, poder falar das alterações psicopatológicas desses elementos aí. Então vejam que o elemento básico do processo sensoperceptivo é a imagem perceptiva real.
essa imagem que aparece na realidade externa. Ela pode ser um toque, ela pode ser um som, ela pode ser um sabor ou um odor e pode ser um objeto que se apresenta diante do indivíduo. Então vejam que essas imagens perceptivas estimulam os receptores do nosso corpo, que são levados pelo sistema neuronal até o cérebro, onde serão processadas as percepções em áreas específicas do cérebro, conforme é mostrado nessa imagem. Então, falamos de imagem, vamos falar de representação, porque a representação é um pouquinho diferente da imagem. Enquanto a imagem se apresenta para o indivíduo na realidade externa, a representação, então, é, na verdade, a reapresentação de uma imagem na consciência. Então vejam que tem relação direta com o campo da memória, né? A reapresentação, então, ocorre sem a presença real e externa do objeto que a gerou. Então vejam que todos os objetos e imagens perceptivas reais que nós vivenciamos criam dentro de nós representações. Essas representações, então, são registros da nossa experiência com essas imagens originárias. E existem aí dois subtipos básicos de imagens representativas. A imagem eidética, que é a evocação dessa imagem. Quando eu falo evocação, eu estou me referindo a essa reapresentação, certo? É a evocação dessa imagem o mais precisa possível, o mais nítida e precisa possível, a percepção original. É claro que a representação da imagem original, ela nunca é tão fiel quanto a imagem em si. Vejam que as representações que nós temos dos nossos objetos, das coisas que nós vivemos, elas tendem a ser um pouco distorcidas, mais ou menos distorcidas. Às vezes são depreciadas, às vezes são idealizadas. Depende muito da experiência que nós tivemos com essas imagens perceptivas originais, externas. E é claro que esse é um processo normal e que está em tudo que envolve a nossa memória, as nossas lembranças, e não indicam, portanto, nenhum tipo de transtorno mental. Lembre-se que a gente está só analisando as definições básicas ainda. A gente também tem uma outra possibilidade muito interessante, que eu acho que todos vocês já, quando crianças, devem ter até brincado disso, que é ver formas humanas em estímulos assim, vamos dizer, abstratos, né? Estímulos neutros, como por exemplo as nuvens. Quem é que nunca brincou de olhar para as nuvens e tentar enxergar coisas, animais, objetos naquelas formas que estão nas nuvens? E o nome disso é pareidolia. Então a pareidolia é um misto das nossas percepções com as nossas representações. E é uma atividade muitas vezes voluntária, né? Quer dizer, a gente olha para as nuvens e ali a gente tem um elemento de percepção. Estamos vendo um objeto externo real, que são as formas das nuvens. Mas ao mesmo tempo, a gente está brincando com as nossas representações internas e de uma certa forma projetando naquelas figuras neutras as representações que nós conseguimos enxergar. Não é à toa que quando a gente fala para alguém assim, olha, eu estou vendo ali um rosto de uma pessoa naquela imagem, talvez uma outra pessoa possa olhar para aquela mesma nuvem e dizer assim, eu não consigo ver o rosto de uma pessoa ali, onde que está, né? Então vejam que esse é um processo que depende diretamente da representação que cada um de nós consegue registrar e observar naquele objeto externo. E aí a gente tem aqui um quadro comparativo para ilustrar como que as representações que nós trazemos e que estão guardadas em nós, elas tendem a ser menos precisas do que as imagens originárias que se apresentam externamente diante de nós. Então vejam, nessa tabela comparativa, a gente tem as características de uma imagem à esquerda e temos as características de uma representação à direita. Na imagem, vejam que ela é dotada de algumas características como a nitidez, a corporeidade dessa imagem,
ou seja, ela ser viva, ter luz, brilho, cores vivas. A estabilidade, quer dizer, enquanto o objeto está presente, essa imagem não muda. A extrojeção, porque ela está no espaço exterior, ela é percebida no espaço exterior e não dentro do indivíduo, né? A completude, quer dizer, ela apresenta uma forma completa, detalhada, que é possível de ser, então, percebida ali naquele momento imediato. E a ininfluenciabilidade, quer dizer, aquela imagem não consegue ser alterada voluntariamente pelo indivíduo, pelo menos não nos processos sensoperceptivos normais, né? Já a representação, esse registro que nós trazemos dessas imagens e que fica guardada na nossa memória, né, dentro de nós, ela já tem características que podem se afastar mais ou menos da imagem originária, como eu disse. Então vejam que a representação tem como característica menos nitidez do que a imagem originária, ela pode ter menos corporeidade, ela pode ser instável, ou seja, aparecendo ou desaparecendo mais facilmente do campo de consciência, ela é introjetada porque ela é percebida no espaço interno do indivíduo, né? Ela é percebida dentro do campo das representações, das imaginações, da fantasia, que é o que a gente vai falar já já. Ela é caracterizada por uma certa incompletude, porque ela tem menos detalhes, né? E ela é caracterizada também por um certo grau de influenciabilidade, porque ela depende da nossa experiência. Então ela pode ser influenciada consciente ou inconscientemente por aquele que carrega essa representação. Então, falando agora da imaginação, né, vejam que nós vimos a imagem, vimos a representação, e agora vamos falar da imaginação. A imaginação já é uma atividade psíquica, né? Vejam que a própria palavra sugere esse aspecto de uma atividade, de uma ação, né? E que geralmente é um processo voluntário e que consiste na evocação dessas imagens percebidas, ou seja, dessas imagens que estão na memória, né? Trazer de volta então essas representações, ou até mesmo na criação de novas imagens. Então vejam que a imaginação está diretamente ligada com a ideia de fantasia, porque a fantasia então seria o caso em que a imaginação se organiza mais claramente, expressando desejos, expressando temores ou conflitos conscientes ou inconscientes que nós podemos trazer, né? Vejam que o campo da fantasia é particularmente importante dentro da perspectiva psicodinâmica, dentro da psicanálise, por exemplo, onde a psicanálise entende a fantasia como aquela espécie de ótica que o sujeito tem diante da sua realidade. Então a gente vê isso às vezes no relato de como as pessoas se sentem incapazes demais, se autodepreciam, ou elas às vezes acreditam que a vida não vale a pena e que tudo que elas fazem não tem valor, de que elas sempre saem prejudicadas em tudo que elas fazem, que tudo que elas se envolvem nunca vai dar certo. Ou às vezes ocorre também o contrário, que aquela pessoa nasceu para brilhar, nasceu para ser feliz, nasceu para fazer coisas grandiosas. Então a gente vê assim que as fantasias são conteúdos da nossa imaginação que vão se organizando e vão mediando a nossa relação com a realidade externa. E dentro do processo psicanalítico, então, essas fantasias serão de grande interesse para a terapêutica psicodinâmica e psicanalítica. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo, é um vídeo de definições básicas e em seguida eu vou abordar as alterações quantitativas da sensopercepção. Encontro vocês então no próximo vídeo. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, clica aí na inscrição para você ir recebendo os novos vídeos. Valeu e até a próxima!